Olá, então, muito bom dia para todo o auditório da Rádio Nova Cidade. Aqui estamos nós de novo para mais um espaço Nós e os Outros. Convidamos a doutora Tânia Fonseca, vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal da Rio Grande, e o doutor António Pedro Costa, um homem com muita experiência nesta área da solidariedade, que é o tema que nos marca hoje e nos faz reunir aqui para falarmos de facto sobre a solidariedade. A solidariedade é não tem princípio nem meio nem fim, mas é uma extensão que vai para além do planeta. Até na Lua existia solidariedade entre os astronautas, portanto, e aqui na Terra pratica-se muita solidariedade, nomeadamente nesta época de Natal, onde todas as pessoas se disponibilizam para ajudar o próximo, aquele que é mais carenciado na nossa comunidade. Mas isto tudo é feito na época natalícia não é o suficiente, é preciso fazer sempre e cada vez mais, porque o nosso país, infelizmente, ainda se encontra na cauda da pobreza, e isso é preciso ir ultrapassando, criando mais igualdade, sem retirar os benefícios a quem os tem, mas dando a quem os não tem. Vamos começar aqui com a doutora Tânia Fonseca. Obrigado pela sua presença. Obrigada, aqui. bom dia. E ao António Pedro também obrigado por estar aqui connosco e falar sobre esse tema da solidariedade. Doutora Tânia Fonseca, ser solidário, o que é que significa para si? A palavra solidariedade remete-nos para a questão da responsabilidade do outro, para a empatia e para o estar atento ao outro e, de alguma forma, das nossas prioridades, quer como seres humanos individuais, quer como representantes de instituições governamentais ou não. Estamos a questão aqui das IPSS, que tem o seu papel tão importantíssimo. Remete-nos precisamente para isso, essa responsabilidade que todos nós temos, no sentido de não conseguindo resolver as questões de pobreza, que não se conseguem resolver de forma fácil, pelo menos minorarmos durante todo o ano estas questões. Ontem, falando com alguém dizia-me: é muito bonito o Natal, porque no Natal parece que a gente resolve ser solidário. Não é no Natal que a gente resolve ser solidário. Eu penso que durante todo o ano, e penso que é injusto dizermos que é no Natal que as pessoas resolvem ser solidárias, não é bem assim. Durante todo o ano nós temos pessoas, instituições governamentais e não, como eu já disse, instituições particulares de projeto social, que trabalham diariamente, por forma, o António Pedro Costa está aqui e sabe perfeitamente que isso é verdade, trabalham diariamente, ainda há bocadinho antes do programa começar a falávamos sobre isso, a necessidade que às vezes as instituições têm de se adaptarem e de avançarem com iniciativas atípicas, por forma a minorar as carências das pessoas, e portanto penso que é um bocadinho injusto reduzirmos a solidariedade ao Natal. Mas claro que o Natal tem o simbolismo que tem. Infelizmente o Natal, nos últimos anos, nas últimas décadas, assumiu um simbolismo com o qual eu não me identifico, que é o consumismo. O comprar e associarmos o Natal a uma mesa cheia, uma mesa farta, quando o nascimento do menino Jesus é tudo menos isso. Ele nasce numa gruta, nasce envolto em panos, é enrolado em panos e, portanto, o menino Jesus simboliza tudo menos a riqueza e a fartura. E simboliza precisamente a humildade e o pouco com que tantas famílias têm que viver. Posto isto, nesta altura do ano, nós na Câmara Municipal sentimos uma maior procura de apoios, de pedidos de ajuda. Ainda há pouco tempo reforçámos a rubrica do Fundo de Emergência Social, porque sabíamos, que estava relativamente importante, porque sabíamos que nesta altura do ano as famílias nos procuram. Nós não fazemos cabazes na Câmara Municipal da Rio Grande, não distribuímos cabazes, isto depois fica aqui ao cargo das outras instituições que trabalham no Conselho, perto da Câmara, mas com competências distintas. E acabamos por reforçar o Fundo de Emergência Social porque sabemos que as famílias nos procuram no sentido de pedir alimentação. E, portanto, reforçamos a rúbrica e sentimos no último mês um acréscimo enorme de pedidos de pessoas que nos pedem ajuda para terem o que pôr na mesa e libertando um bocadinho as despesas para a alimentação, de poderem comprar umas prendinhas para os filhos, porque isso, efetivamente, independentemente de tudo, é importante. A solidariedade para o Dr. António Pedro não é mais nem menos do que o nascimento de um menino, mas caracterizado pela humildade. O menino não nasceu em braços de ouro, nasceu num berço de prata, de palha, não teve aquecedores, não teve cobertores a aquecer, teve só o calor humano e o calor dos animais que o rodeavam. Portanto, é um retrato onde se transmite, de facto, a humildade que nós devemos ter quando somos solidários. Bom dia a todos.
esta época é propícia à solidariedade, é verdade. Mas eu o que queria dizer é que estamos a celebrar o aniversário. O aniversário é sempre um tempo de festa, um tempo de abundância. E o que o Natal nos veio dizer, e o nascimento do Menino Jesus, exatamente isso, veio para nos dar uma lição. Esta lição de humildade, que é muito importante, muito forte, nesta época mais vivida, mais intensamente vivida, mas de facto o que é preciso é dizer que na vida não é a abundância que faz felizes as pessoas, a abundância é importante, mas termos a noção que estamos aqui a festejar de forma exuberante a festa do nascimento de alguém que foi extraordinariamente uma pessoa que nunca houve no mundo, alguém com um pensamento revolucionário tão intenso e que veio pôr de pernas para lá toda uma sociedade que estava estabelecida. E este alguém veio dizer uma coisa muito simples: a paz, a harmonia e a união entre as pessoas, a saber perdoar, faz de uma sociedade feliz, sem ganâncias, sem haver ódios. E como tal, eu acho que é esta mensagem que é preciso passar, porque outro dia perguntei a umas crianças do ATL o que era o Natal. E o que me disseram os presentes, era ir ao Parque Atlântico, as luzes, e esquece-se muito rapidamente de que o Natal estamos a celebrar o aniversário de alguém extraordinário. E é esta mensagem que é preciso levar, porque o consumismo, cada vez mais galopante, faz com que essa festa seja uma festa só de família, da família, juntar a família, ter muita comida à mesa. É importante que haja tudo isso, mas nunca descurar a outra parte, a mensagem de que é preciso que este mundo seja melhor. E por isso é que, nestas alturas em que as crianças nos dizem isso, é preciso tomarmos consciência que, de facto, essa sociedade cada vez mais está a ser uma sociedade mais egoísta, porque a solidariedade não é só no Natal, devia ser todo o ano. E há tanta gente que trabalha, como disse a doutora também, por ser que tanta gente aqui no nosso concelho, também no nosso concelho, que trabalha nesta área, é que essa gente tem que vestir o chapéu, porque de facto doa muito do seu tempo, rouba tempo à sua família para trabalhar de forma voluntária, e eu acho que é digno de ser este papel. E quanto mais voluntários ainda somos tão poucos para poder fazer algo pelo outro. Se esta festa só tem sentido também se a gente sentir que está a contribuir para a alegria dos outros. É uma festa completamente muito complicada, porque é um tempo de muita alegria, mas também a gente não pode esquecer daqueles que estão numa tristeza profunda, aqueles que tanta gente mesmo está sozinhos, retornados, que não têm família aqui, e que nesta altura essa solidão ainda se acentua, ainda fica mais triste, gente que está nos hospitais a sofrer. E portanto, a festa quer ser alegria, mas temos que também partilhar as alegrias e também partilhar e levar um conforto, um sorriso, uma palavra àqueles que neste momento sentem mais essa solidão. Eu vou lembrar um tema que é do nosso tempo, quando éramos jovens, adolescentes e até crianças, né? Em Rabo de Peixe havia grupos que cantavam às portas, quadras relativamente à quadra de Natal, e o principal objetivo era o Menino Mija, mas esse Menino Mija era apenas uma mensagem de solidariedade, porque cantar os cantares da época, bater às portas de madrugada e sentir o calor humano, não era mais do que uma situação de afeto entre as pessoas. A levar também a mensagem de alegria, que é muito importante. Ainda há, felizmente, depois da missa da meia-noite, os grupos que se organizam, levam uma viola, outros levam um acordeão, e a gente sente pela rua as pessoas passarem, vão visitar os amigos, vão visitar aqueles que também não têm família. Eu acho que isso é também uma mensagem de Natal, que é essa, partilhar a alegria, partilhar também essa vontade de vá-se beber alguma coisa, mas leva-se algo, leva-se conforto. E essa mensagem também é solidariedade, no fundo, e felizmente que ainda existe, que tradições tão peculiares que devem merecer da nossa parte a preocupação de preservá-las, porque de facto o mundo solidário é um mundo onde existe essa partilha
bens, mas partilha também de afetos, partilha desta alegria de viver e levar também um bocadinho de alegria de viver aos outros. E aproveita-se já agora também para se tomar a maginha do menino, que é eu acho que é tão mimosa essa expressão, porque o menino, nessa altura, também partilha connosco alguma coisa que é algo seu e tem um sabor tão característico próprio desta época que vale a pena também continuar a ter essas tradições tão espontâneas e tão bonitas aqui da nossa Não esquecer que os licores, na altura, eram todos feitos em casa das pessoas. E ainda há muitas dias, sabe, também que há muitas senhoras que nessa altura do ano se esmeram a fazer licores, sobretudo a tangerina, o limão. Agora há de tudo, até nésperas, e fazem-se licores aqui na nossa terra de forma tão variada e todos eles com grandes sabores. Como é que se vivia essa época natalícia na sua adolescência, doutor António Fonseca? Eu, na minha adolescência, já tive a noção que já havia aqui algum consumismo, portanto, há 30 anos, já sentia que o Natal era muito focado nas prendas, nos presentes. Agora, sentia que, pelo menos a minha família, a questão da família, de estarmos todos juntos, e nós não éramos muitos, que era o principal. E quer em tempos de mais prosperidade, quer em tempos de menos prosperidade, o Natal tem sempre o mesmo significado, independentemente daquilo que tínhamos na mesa para comer. Mas olhava à volta e via que nem sempre era assim. Penso que nesses 30 anos, de minha vida adolescência para agora, esta questão do consumismo e dos bens materiais se acentuaram. Perdeu-se aqui algum, mais do que a religiosidade, o espiritualismo. Porque a religiosidade é espiritualismo, o espiritualismo nem sempre é a religiosidade. E, portanto, prefiro falar em espiritualismo. E acho que tem perdido um bocadinho a questão a essência do Natal, desta questão espiritual. O Dr. António Pedro Costa dizia há bocadinho, que tem a ver com fazer o bem, com o carinho, com os afetos, que é assim, isso sim a verdadeira importância do Natal. Eu penso, mas também já vejo algumas famílias com a preocupação de reeducarem as crianças. Já vejo muitas famílias a dizerem este ano é uma prendinha para cada um e é algo de simbólico só para não passar despercebido porque é Natal. E penso que por aí, se calhar, daqui a alguns anos nós teremos retomado um bocadinho o verdadeiro espírito de Natal. A crise que nós vivemos nos últimos anos, desde 2008, 2009, 2010, penso que também obrigou as pessoas a repensarem as suas prioridades. E é nessas alturas que as pessoas não só têm que abdicar-lhe alguns pequenos luxos que tinham a nível material, como também percebem, por consequência disso, que conseguem viver sem isso. Não é? Há situações na vida que nos obrigam a reposicionar. A carência a nível financeiro é uma delas. E há coisas que nós acabamos por abdicar porque não são prioritárias e percebemos que vivemos perfeitamente sem elas. Eu penso que a crise teve um impacto muito negativo e para quem vive na pobreza não trouxe nada positivo, absolutamente nada, mas para a classe média, sobretudo, eu penso que nos trouxe um bocadinho essa lição. Estabelecer prioridades, ver o que é verdadeiramente importante, comprar só aquilo que temos que comprar e as pessoas perceberem que a vida continua e que continuam a viver e a sobreviver sem algumas coisas que achavam que eram imprescindíveis. Afinal eram imprescindíveis. Só para dizer, para complementar um pouco aquilo que disse bem a doutora Tânia, é de que há famílias que viam que havia necessidade de ter um televisor, por exemplo, em cada quarto. E isso o que é que levava? Era uma necessidade enorme de ter. E isso não é abundância que traz felicidade a ninguém. E um televisor em casa faz com que a família se congregue, em vez de cada um se isolar. Exatamente. E é esse problema da abundância que leva a que as pessoas, cada uma por si, e a solidariedade vai salvar porque não é cultivada em casa. Sem dúvida nenhuma. A cooperação entre as pessoas atinge um pico na época natalícia e depois vai-se desvanecendo? Eu acho que enquanto seres individuais, sim, que há um pico na altura do Natal. Acho que as pessoas estão mais sensíveis, estão mais emotivas, o Natal toca de maneira particular às pessoas, sem dúvida nenhuma. Agora, voltamos àquela questão. Como seres individuais, acho que sim. Nas instituições, claro que haverá sempre um reforço dos apoios, se possível, nesta altura. Pois é, o que a gente já falou e que o Dr. António estava a dizer, todos os dias, durante todo o ano, 365 dias por ano, independentemente de ser Natal ou não, há pessoas que trabalham
nas instituições em prol das pessoas que mais necessitam, cada uma nas suas áreas, uns com a pobreza, outros com as questões da ciência, outros com as questões dos maus tratos, da igualdade, outros com as questões das doenças, e, portanto, todas essas instituições que representam as diferentes problemáticas, durante todos os dias do ano, fazem o seu trabalho muito bem feito. Aqui está a interdependência dos seres, quer dizer, a solidariedade tem que continuar, independentemente do Natal se dar um pico, digamos assim, onde as pessoas se manifestam mais em prol daqueles que mais necessitam, mas há uma interdependência que vai correndo ao longo do ano e que as pessoas têm que estar atentas e continuarem a ser solidárias. Há muitos exemplos, não indo fora do nosso conselho, em que, designadamente nas IPSS, que onde se sente esta situação. Não pode ser agora, porque as pessoas vivem tudo ao ano e há gente que vive na penúria tudo ao ano e é preciso olhar para esta gente. E há instituições, várias instituições, eu estou numa delas que é a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, em que de facto nesta altura a gente sente que há muita gente que bate à porta a pedir, por exemplo, cabazes. Nós tivemos a capacidade deste ano de fazer de 630 cabazes, isso multiplicando por uma média de 3, 4 famílias, já vê a quantidade de pessoas que são abrangidas. É importante, por exemplo, que no Natal ninguém se sinta privado de ter alguma coisa essencial, mínima à mesa. Mas durante o ano a gente tem, por exemplo, algumas pessoas que vão à cantina social e que se dá uma refeição quente, e porque a gente precisa. A gente sabe que há sempre um ou outro que abusa dessas coisas, mas isso não pode ser, a árvore não pode se transformar em floresta, não podemos confundir isso, porque há de facto gente aqui com dificuldades. E ainda há 2 semanas o Governo Regional apresentou uma estratégia para o combate à pobreza e à exclusão social. Isso só veio ao de cima aquilo que toda a gente já vê, toda a gente já sabe, que não se queria admitir, é de que há gente pobre. E a nossa terra, nos Açores, infelizmente, há gente a passar algumas privações. Mas, felizmente, que há também, e o Governo também tem contribuído de alguma forma para isso, há os programas de emergência social, felizmente, que está aprovado aqui, que não havia antes no nosso Conselho, este programa de emergência social, e que é uma forma de forma imediata, dar a possibilidade das pessoas, porque havia gente, por exemplo, que batia à porta que não tinham sequer dinheiro para o gás, para fazer a comida, e isso é complicado numa família. E felizmente que existem já meios para apoiar estas situações, mas há sempre a pobreza envergonhada, que essa também tem vergonha de recorrer às instituições, mas é preciso, a boa vizinhança também está atenta, porque a gente percebe quando uma família passa por privações e é preciso estarmos atentos e ajudar essa gente, pedindo colaboração das instituições, por forma que o planeta, que ainda é superabundante em termos de alimentação, haja muita gente que não tem como comer e há outros em que os desperdícios são pouco mais evidentes. Há tantas situações que a gente podia nivelar, não direi igualizar, mas nivelar em termos de ir ao encontro de resolver essas situações. Eu acho que era importante. A sua experiência na área social aqui no Conselho da Ribeira Grande, e como boa observadora, ainda repara que há pessoas que são interdependentes dos apoios sociais, embora saibamos que umas ou outras abusem um bocadinho da dávida que a Câmara disponibiliza a oferecer às pessoas. Efetivamente, Sr. Abílio, e eu costumo dizer que governos portugueses, quer de direita, quer de esquerda, atenção, não estou aqui a fazer nenhuma acusação, nem à esquerda nem à direita, ambos cometeram o mesmo erro. Fomentaram, sem dúvida nenhuma, a questão da subsídio-dependência. E não é uma Câmara Municipal, nem são as IPSS que vão resolver isso, porque não podem ter as suas competências, e o que as IPSS podem fazer e que a Câmara pode fazer é aliviar um pouco a pobreza que nós assistimos. Há abusos, há sim senhor. No outro dia nós falávamos entre IPSS da necessidade permanente de nós trocarmos informação uns com os outros e de cruzarmos informação, porque
porque efetivamente há muitas famílias que vivem do pedir. Eu não estou a dizer que elas não precisam. O que eu estou a dizer é que, como eu costumo dizer, são profissionais do pedir. E nem sequer põem a hipótese de arranjar emprego, trabalhar, já estão comodamente e confortavelmente instaladas naquele ran-ran de quem não faz nem nunca fez nada. E, portanto, essas são as famílias que mais nos preocupam, porque as outras, além de nos pedirem dinheiro para comer, para pagar a água, a luz e o gás, pedem-nos trabalho, pedem-nos emprego. E quando uma pessoa nos pede emprego, está disposta a fazer mais qualquer coisa. Agora, efetivamente, há muita gente, e muitos beneficiários do rendimento social de inserção, o antigo rendimento mínimo garantido, só o nome rendimento mínimo garantido, por si só, já induzia numa série de coisas negativas. Este rendimento social de inserção, que implica obrigações por parte dos beneficiários, obrigações que eles violam com muita facilidade, diga-se de passagem, com muita facilidade. Há muitos beneficiários que até escarnecem dos vizinhos que todos os dias se acordam de manhã e vão trabalhar. Portanto, esta sociedade está num ponto muito preocupante. Claro que não se dá a volta a isto de um dia para o outro, nem se dá a volta a isto sozinho. Isto é uma questão de mentalidade, e as mentalidades levam anos, décadas, para serem mudadas e alteradas. O Dr. António Pedro falava há bocadinho da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, e eu penso que foi feita uma coisa importante, e isto nas coisas que nós estávamos a falar. Ninguém podia fazer nada sozinho. O que o Governo fez foi, primeiro, revela uma preocupação dupla, sem dúvida, genuinamente pela pobreza, por outro lado, talvez com o fracasso de 20 anos de governo, que não conseguiu resolver as questões da pobreza nos Açores, porque, efetivamente, havendo aqui alguns indicadores menos maus, a verdade é que os Açores continuam a aparecer como uma das regiões mais pobres da Europa, do país da Europa. Temos indicadores ao nível da toxicodependência, do alcoolismo, da violência doméstica, da pobreza, que são dos piores do país. Essa leitura foi feita pelo Governo. Claro que o Governo não faz para que o Governo diga falhámos nesta área, mas a verdade é que isto é um assumir que se falhou, ao fim de 20 anos. Mas faz uma coisa importante, percebe nitidamente que sozinho não chega lá e não consegue. E quando convidam todas as IPSS e todas as entidades que de alguma forma podem ser protagonistas das intervenções sociais, e os ouviram, tiveram cuidado de ouvir, eu penso que isso é bom, porque independentemente dos resultados desta estratégia, deste plano, independentemente dos resultados disto, que eu acho que vão ser muito melhorados, fez com que muitos técnicos e muitos políticos tivessem um contacto na fase inicial deste plano, tivessem um contacto com as instituições e que o vissem ao vivo e a cor os problemas com que as instituições se deparam e perceberam quem é que cada uma representa e o que é que era preciso fazer. E chama agora todos os parceiros sociais a ajudarem o Governo no sentido de se arranjarem soluções. Espero que isto não implique uma desresponsabilização do Governo, é isto que eu tenho um bocadinho de medo, porque nós somos importantes, e quando digo nós, digo câmaras municipais, muitas freguesias, casas de povo e IPSS de uma forma geral, mas é o Governo, como eu costumo dizer, que tem a faca e a pera na mão, são eles que têm que encetar as medidas mais importantes no sentido de minorar o desemprego, porque ao fim e ao cabo vai tudo desembocar aí. Se houver trabalho, há rendimentos, se houver rendimentos, não há grandes dificuldades financeiras, ou há menos dificuldades financeiras. Criar empregos não está nas mãos das instituições particulares de projeto social, nem está nas mãos da Câmara. A criação de emprego tem que haver uma visão concertada, estratégica, que permita a fomentação do crescimento do emprego. Portanto, acho interessante esta estratégia do Governo Regional. Espero que não haja nenhum tipo de desresponsabilização, porque nós, os mais pequeninos, como eu costumo dizer, mais pequeninos em dimensão, não menos em importância, efetivamente sozinhos não conseguimos chegar lá. Eu gostaria de subscrever as palavras da doutora Tânia e sublinhar uma coisa aqui. O Governo tem instrumentos de combate contra a pobreza, que não é de hoje, de ontem. O problema que havia é que havia muitas capelinhas, cada um a trabalhar para si, todas elas com a ânsia de mostrar trabalho aos patrões, que é o Governo, e deixando de haver uma articulação entre todas elas. Eu acho que isso é o problema. Oxalá que não venha a acontecer a mesma coisa. Ouvi-se muita gente, as IPSS foram todas ouvidas relativamente às situações que existem, quer seja no âmbito da formação, quer seja no âmbito mesmo da solidariedade, da promoção de solidário
da ocupação de tempos livres das pessoas, uma série de várias entidades que foram chamadas a depor para se perceber, e o trabalho foi muito bem feito ao ponto do governo ter que assumir que a situação não é famosa. E isso foi aceitar de forma implícita, não o disse textualmente, mas aceitou de que a situação não é famosa. Mas o mal é que quando o rendimento mínimo foi criado, é que eu acho que a base foi mal estruturada aqui. Foi dar o dinheiro, começar exatamente por cima. Foi dar o dinheiro às pessoas e não houve aqui de forma pedagógica dizer às pessoas para que esse dinheiro é transitório, tens que dar o teu contributo, porque quando se ganha alguma coisa sem ser com o suor do rosto, as coisas são feitas de forma que as pessoas não têm responsabilidade nenhuma, só querem receber. Infelizmente, começou-se por telhado da casa e não se foi às estruturas. E o velho ditado chinês que diz dá a cana e ensina a pescar, e não diz o peixe. Porque dá-se o peixe e não se ensina não se ensina a pescar. Agora tem havido essa preocupação de acompanhar as pessoas, eles têm, no rendimento social de inserção, agora têm as suas obrigações que nem sempre são cumpridas. Mas, eu devo dizer, não, e mais uma vez, não se pode tomar a floresta pela árvore. Porque há casos de gente que precisa mesmo. Conheço algumas viúvas, algumas pessoas sozinhas que não tinham nada e não havia o Estado como um ente social que se preocupasse com essa gente. E felizmente que o rendimento mínimo foi criado. Ele existe, mas importa que não seja o dar por dar, porque a subsídio da dependência cada vez é galopante. Vejo gente que não quer trabalhar e, como disse bem, que ri do vizinho porque vai trabalhar, e há famílias que trabalham, têm um salário diminuto e, no entanto, vão fazendo a sua vida com muito custo, têm que pagar a casa, têm que pagar o carro, que são essenciais para a vida, e ao lado aqueles que nada fazem e são os beneficiados, têm sempre o governo dar-lhes mais abono de família, dar-lhes mais subsídio, vão sempre aumentando, e os outros vão pagando sempre mais impostos. Isso é uma sociedade que é preciso olhar para isso e repensá-la. Tem aqui um tema também interessante para si, que acaba por estar interligado àquilo que acaba por dizer, é a identidade dos sentimentos. Quando a sua organização, que são os Lions, a outra organização ligada à Igreja, à Caritas, a outros afins, se manifesta disponível para ajudar determinada família, digamos assim, encontra nessa família o sentimento de que aquela ajuda é temporária ou que aquela ajuda vai viciar a família a usufruir constantemente do apoio. Há técnicos, muitos técnicos que podem fazer esse trabalho. Não, a ajuda tem que ser uma ajuda de forma temporária, sob pena da gente estar a fazer com que a pessoa se mobilize e fique em casa no seu bem-estar, no seu conforto, e não, eu já sei que me vêm trazer a casa o que é preciso, portanto não me vão deixar ver aqui à fome e, portanto, não dão um pouco de si. Se a pessoa não der um pouco de si, fazer esforço para ganhar o seu sustento, aí estamos aqui a alimentar famílias que vão continuar a engrossar a lista daqueles que nada sabem fazer, que nada contribuem para a sociedade e que são, não direi parasitas, mas estão a viver dependentes dos outros, e também não está certo. O homem veio ao mundo exatamente para sobreviver, para lutar e dar o seu melhor, para ser feliz. Quem não o faz? A pessoa que vive dos outros, não sei se é tão feliz como os outros. Quando a gente trabalha, quando dá o seu melhor, quando a gente transpira para ganhar o nosso dinheiro, aí damos mais valor às coisas, damos mais valor à vida e valorizamos muito mais a nossa sociedade, aquilo que temos, e temos que ter orgulho que somos nós donos da nossa vida e não dependemos daquilo que os outros vêm dar. E aqueles que estão de mão estendida continuamente têm de ser educados de forma a saberem que não é fácil, por exemplo, famílias com mais de 40 anos que arranjar emprego,
não é nada fácil neste momento, que a crise veio agudizar essa situação, mas os mais novos, eu não concebo que um jovem, ainda ontem vi, estávamos a dar as boas festas de forma comunitária, e um jovem disse que 20 anos, que não se vê, o que é que fazes? Ah, não estou fazendo nada, e o que é que não tens procurado? Para quê? Eu tenho rendimento. Não pode ser, esta mentalidade tem de ser combatida, e há técnicos no governo suficientes para exatamente de forma pedagógica a ensinar como é que as coisas se devem fazer para que as pessoas não se tornem dependentes. E a subsídio de dependência é o pior que existe na sociedade. Aqui vem ao de cima o provérbio chinês, o doutor Antônio Pedro falou há pouco. Dar a cana sim, o peixe não. A pessoa tem que se esforçar a apanhar o peixe para se autossustentar. Sem dúvida, só que temos aqui um problema que até já tivemos o falar sobre ele antes. Nós temos uma série de pessoas no nosso concelho que sofrem de um mal que se chama anteriores gerações. Nós temos já terceiras e quartas gerações de subsídio-dependentes. Ou seja, temos imensos jovens a quem nunca foi apresentada qualquer alternativa ou qualquer projeto de vida alternativo àquele que eles viram nos pais e nos avós. Já os avós eram beneficiários do rendimento social de inserção, os pais também, e eles nascem neste contexto em que ninguém trabalha, em que ninguém quer trabalhar. Atenção que, felizmente, isto não é a maioria. Não é? Nós temos, eu tenho visto muitas pessoas, e como psicóloga, que é a minha formação base, estou muito atenta a isto, eu tenho visto que o número de depressões tem vindo a aumentar enormemente por via do desemprego. Todos os dias eu falo com pessoas que estão deprimidas porque não têm nada para fazer, que estão em casa todo o dia, como elas próprias dizem, a pegar de cabeça, não é? E a gente sabe que as pessoas quando não trabalham, quando não produzem, ao nível da autoestima, as coisas deixam de funcionar, a autoestima desce, as relações pessoais, interpessoais, entre filhos, pais, casal, acabam também por sofrer. E há aqui, isto para dizer o quê? Que estas pessoas que nós estávamos a falar há bocadinho, que são uma minoria, mas efetivamente tem que haver intervenções, mas não são intervenções pontuais. E quando falo de rabo de peixe e falo de outras freguesias, pela ilha e pelos Açores todos, tem que haver intervenções que durem no tempo. Porque não é com 4 ou 5 sessões de esclarecimento ou de sensibilização, ou chamando as pessoas a alerta para isto ou para aquilo, que as pessoas vão mudar o seu estilo de vida. Não. Tem que ser um trabalho no terreno, muito próximo das populações, e que dure muito tempo. Tem que haver aqui um controle durante anos com estas famílias. E a tal questão de lhes apresentar alternativas e projetos de vida. Agora, é complicado nós falarmos sobre isto quando a taxa de desemprego ainda é o que é. Está a diminuir, mas a verdade é que eu na Câmara não sinto menos procura de pessoas a pedir emprego. Portanto, tenho algumas dúvidas sobre os dados de desemprego. E quando nós vemos que os números de desemprego são estes, também é complicado. É verdade que se continuam a chamar as pessoas para cursos, para capacitá-los, para dotá-los de competências técnicas e transversais. Isto é bonito. E depois, o que é que fazemos com elas? Portanto, voltamos ao mesmo. A questão do emprego, neste caso do desemprego. Não é? Falamos há pouco da Direção Regional de Solidariedade Social e falamos também do papel das organizações não governamentais, nomeadamente as IPSS. Portanto, a Direção Regional, na minha perspectiva, tem que estar disponível para propor, coordenar e até avaliar as políticas sociais. Eu devo dizer, em opinião pessoal, meramente pessoal, que há muito comodismo dentro da Direção Regional e da própria Secretaria. Portanto, o que eu vejo, e toda a gente vê à vista desarmada, são inaugurações de betão, são edifícios que se fazem caixotes para depois colocar lá dentro as pessoas, mas aquilo que está à larga destes acontecimentos, aquilo que passa ao lado, até a pobreza vigente, não é o calor humano que se deve dar, e é preciso dar às pessoas que necessitam, nomeadamente a terceira idade. Mas estas situações no betão em nada resolvem o estigma da pobreza. Bom, sobre essa matéria, devo dizer o seguinte: tem havido uma grande preocupação em construir de facto. E depois, para fazer a manutenção e o acompanhamento destes serviços que se quer alargar. Portanto, o betão dá sempre
mais visibilidade a quem está a governar. É quem corta a fita, não é? Depois, o resto é que as instituições que têm de fazer o acompanhamento diário destes serviços, depois são confrontadas com os poucos recursos que são disponibilizados para que estes serviços trabalhem em condições. Isso é outra questão ao Governo. Aproveita as verbas comunitárias para construir um botão e depois o resto cada um se manda. Mas esquece de que essa tarefa é uma tarefa do Governo. Por exemplo, o Governo numa área de uma creche, há muitas creches, é uma matéria que é eminentemente governamental, faz parte das responsabilidades do Estado promover a formação desde a base. No entanto, faz a cooperação, acordos de cooperação com algumas entidades e deixa essa entidade à sua sorte. Isso é muito bonito no dia, toda a gente fica contente com a banda de música, o seu padre a benzer, e depois para fazer com que esse serviço seja prestado e seja feito um acompanhamento às pessoas que vão beneficiar desse serviço. Que atinge os seus objetivos de solidariedade social. Exato. É muito difícil, porque o Governo não se pode aliar disso, porque ele tem essa responsabilidade e quem tem a responsabilidade tem exatamente de disponibilizar os apoios necessários para que este serviço trabalhe em condições. O que se vê por aí é toda a gente, o tipo de cabelos em pé, porque cada vez há menos recursos. Mas o que era preciso é que eu acho que se devia repensar nessa fobia de construir, até constrói-se em ilhas que não são necessários esses equipamentos. Infelizmente, mas é preciso, o deputado que quer ser eleito também exige, e lá se constrói, e às vezes há edifícios muito bonitos e com pouca gente lá dentro. Enquanto aqui nas Ilhas Maiores há falta de bons equipamentos e estão a abarrotar de gente. Então é preciso tentar não politizar demasiado essas coisas. Eu acho que o Governo está-se a admitir das suas responsabilidades de dar um acompanhamento, de apoiar devidamente e não continuar a cortar nesse apoio. Cada vez mais é isso. É verdade que houve um tempo aqui de grande fartura, em que se dava de acordo com as despesas que se fazia. Ora, quando isso acontece, há pessoas que fazem mais despesas do que deviam ter feito. O que é preciso é ter aqui como base quais são os custos de funcionamento necessários, indispensáveis, e depois cortar as gorduras. Não, corta-se as gorduras, corta-se no aquilo que é essencial e cada vez mais essas entidades se veem numa luta diária para poder autossustentar. E isso é complicado. Por isso é preciso ter atenção a isso e que o Governo não se demita da sua responsabilidade, que isso é uma função do Estado e não é a função das pessoas. Tem que fazer isso, ainda bem que o Governo chama a cooperar a sociedade com todas essas instituições de solidariedade social. É bom que assim o faça, mas não pode deixar de olhar para estas instituições como uma mais-valia para que estão a suprir um trabalho que o Governo não pode ir, o Governo não pode estar em todas as frentes, e essa cooperação ainda bem que o Governo a faz, mas não pode deixar de dar os apoios que são indispensáveis sob pena de atrofiar o funcionamento dessas empresas, dessas instituições, e também fazer com que afugente os voluntários para estar à frente desse trabalho. Porque as pessoas veem que, de facto, têm muita dificuldade em arranjar verbas para poder pôr em funcionamento uma instituição e fogem, e é isso que a gente não queria que acontecesse. É que os voluntários são sempre necessários, o Governo não pode chegar a tudo, o Governo mas não pode deixar de estar ao lado. Então, António Pedro, agora falou aqui de uma questão extremamente delicada e importante, que é a capacidade e a vontade e a motivação que é preciso haver para se estar como dirigente associativo, sem ganhar nada, roubando tempo à sua própria família, dedicando os seus projetos pessoais, para se estar à frente do IPSS. E, efetivamente, e disse muito bem, é preciso muita coragem, porque quando se olha para o funcionamento do IPSS e se percebe
o dinheiro que é preciso para garantirmos as respostas necessárias e as dificuldades que por vezes há, e há muitas IPSS que têm essas dificuldades, é extremamente desmotivante uma pessoa responsabilizar-se por ser a cara de uma instituição que a qualquer momento pode falhar. E, portanto, os próprios voluntários se podem sentir pouco motivados e acabar por desistir do seu projeto em relação a uma instituição qualquer por via disso. Portanto, isso também tem que ser, e eu acho que os órgãos dirigentes e os voluntários das IPSS deveriam ser mais acarinhados, porque efetivamente no nosso arquipélago nós temos, em termos de infraestruturas, de apoio, de equipamentos sociais, estamos extremamente bem dotados. Qualquer pessoa que venha de fora, então as pessoas que vêm do continente ficam absolutamente estupefactas com a qualidade dos edifícios que nós temos. Os edifícios servem para albergar pessoas das diferentes problemáticas. Para termos as pessoas diariamente com as respostas que elas precisam, nós precisamos de verbas quer para recursos humanos, que também estão subdimensionados em muitas instituições. O número de docentes que nós temos justificaria muito mais recursos humanos, e depois para as despesas do dia-a-dia. Portanto, olharmos para um edifício, pensarmos que é bonito, sim senhor, serviu para cortar a fita e para alguém se promover, mas depois faltam verbas para se gerir da melhor forma possível o dia-a-dia, é extremamente complicado. Então, na sua perspectiva, o Governo abusa intensivamente do voluntariado? Eu não sei se abusa, atenção, as IPSS apareceram precisamente porque as IPSS aparecem para dar respostas que o Governo não conseguia dar. E eu penso que o motor de arranque esteve certo. O que eu não acho certo é que ao fim destes anos todos, e provada a importância que as IPSS têm para o funcionamento deste país, porque, Sr. Abílio, se as IPSS todas deste país neste momento parassem, este país entrava em causa absoluto. E eu penso que às vezes o Governo, eu não estou a falar do Governo Regional só, o Governo Regional e o Governo Central, não têm noção da importância das IPSS. Ou têm, mas não a reconhecem. E isso é mau. Porque efetivamente as IPSS foram crescendo, cada uma por si, e as várias entre si, de uma forma que neste momento, se elas pararem, o país todo para. Porque são os idosos, são as crianças com os ATLs e com as creches, são os centros de atividades ocupacionais para pessoas com deficiência, são os lares de idosos. Se tudo isto parar, o país para. E, portanto, eu acho que já era a altura do Governo reconhecer, mesmo a nível, mesmo a nível salarial, porque nós temos técnicos e funcionários nas IPSS a fazerem tanto ou mais do que os seus técnicos que trabalham na função pública, tanto ou mais, porque nas IPSS, como nós sabemos, na maior parte delas, pelo menos, trabalha-se muito por amor à camisola. Eu, neste momento, estou à frente de uma IPSS, na qual trabalhei durante 14 anos, e sei o que estou a dizer. Trabalham mais do que aquilo que deviam, às vezes com um carinho, com uma afeição e com uma motivação elevadíssima, e olham para os seus colegas da função pública, que entram às 8h30 e saem às 4h30, e ganham mais de 200 ou 300 euros por mês. E às vezes mais. As discrepâncias salariais até podem ser mais acentuadas. Que motivação é que nós podemos ter? Portanto, eu acho que era a altura do Governo olhar para estas pessoas, quer para os dirigentes associativos, quer para os voluntários, quer para as equipas de trabalho das instituições, e começar a perceber que, no mínimo, de uma forma gradual, esta equiparação salarial tem que ser feita. Tem que ser feita. E não está a ser feita. E o que é que nós sentimos? Uma grande rotatividade de pessoal em muitas instituições. Instituições que trabalham na área social e que trabalham muito próximo das pessoas, a última coisa que nós queremos é que estejam sempre funcionários a entrar e a sair. Porque, às vezes, quando já ensinaram tudo e quando já aprenderam tudo, estão a sair porque foram aliciados com um ordenado superior. Não é justo. Não é justo nem para quem trabalha e ganha menos, nem para os utentes que só ganham se tiverem uma equipa coesa, uma equipa sólida e uma equipa que dure muito tempo. No universo das instituições particulares de solidariedade, na sua opinião, é equitativa a divisão dos bens? Bom, em princípio, devia ser, não é? Mas há sempre um tio, um enteado que faz com que essa situação... as pessoas têm que se desenrascar e vão bater à porta do Governo. E depois o Governo olha, se tem os olhos azuis, depois podem ser um pouco mais bem tratados. Mas devo reconhecer que todos eles estão numa situação complicada. Toda a gente se queixa, mas há uns que resolvem de forma muito mais célere que outros, isso é verdade, porque infelizmente os enteados estão sempre mais ao lado. O que não deve ser. Mas os princípios de atribuição de apoios estão devidamente regulamentados, estão tabelados, e mal tabelados, a verdade, com base em situações, por exemplo, com aquilo que são os custos de 2009.
o que já passou muito tempo, que não se teve em conta também a atualização dos ordenados, das diuturnidades, etc. E faz com que a IPSS esteja numa situação complicada. Mas vejo algumas entidades que têm menos problemas do que outros. Portanto, a tabela e o critério é idêntico para todos, mas isso é como tudo na vida. Mas vai oscilando ao longo do tempo, não é? E depende da cor dos olhos, não é verdade? Então, por exemplo, se você tiver olhos azuis, é contemplado. Se tiver olhos verdes, já não é tanto. E se tiver olhos castanhos, então pior ainda. Portanto, eu falo por experiência própria, mas sinto-me à vontade para falar, porque faço parte de uma instituição que não depende rigorosamente de nada do Estado. Portanto, os contribuintes não disponibilizam nenhuma verba para a instituição da qual eu faço parte da direção. O Lírio deve-se dar por feliz porque nem todas têm os proventos necessários para viver dessa forma. Infelizmente, conheço a situação, ainda bem que assim é, e é um exemplo, mas para chegar lá não é fácil de chegar ao ponto em que a nossa instituição está. Mas acredito que há muitas instituições neste momento com a guarda ao dispor. E há muitas instituições que são ricas e que podem, de facto, assumir os seus propósitos, não penalizando os contribuintes. Porque esta história é muito engraçada, é dizer que a senhora secretária é que disponibiliza as verbas, mas as verbas vão para o bolo dos nossos impostos. Nós pagamos vários impostos, várias taxas. Ela gera. E várias, e às vezes gera mais, nem gera sempre bem. Tem que fazer essa referência, porque eu sou um bom observador. E quando falo em 10 anos para erradicar parte da nossa pobreza, eu há tempos escrevi no Facebook um artigo sobre isso, que de facto em 10 anos faz-se alguma coisa, mas não se faz tudo. Se continuarem a fazer obras e betão e a cortar fitas e a albergar pessoas, e às vezes há sítios onde não há pessoas para ocupar esses espaços vazios, isso é muito mau. Eu conheço instituições que as fechaduras são douradas, por exemplo, mas os habitantes nem estão lá. E conheço instituições que não precisam, porque, por exemplo, no Curvo não há pobreza, não é? Não me venham cá com histórias que no Curvo há pobreza, mas, no entanto, a secretária regional que lá esteve, na perspectiva de um famoso jornalista cá da praça, que ainda hoje exerce a sua profissão, alguns num jornal diário, disse que era a pior secretária que passou pelo governo, precisamente por isso, porque entender comprar umas arcas frigoríficas para o Curvo, entender fazer uma postura para dar possibilidades a um familiar de ter acesso a um marvete, quer dizer... E não havia idosos para lá dentro? E não havia idosos que quisessem entrar? E no Curvo não havia idosos para lá dentro, quer dizer, gastou-se milhares ou milhões de euros nessa perspectiva. Mas é assim, e vamos vivendo com isso, mas temos que ir alertando que a igualdade de oportunidades é para todos. Nós, se queremos atenuar as desigualdades, sem retirar o mérito àqueles que têm, temos que dar um bocadinho, temos que empurrar, a puxar para cima aqueles que não têm. Sem dúvida. E nós estávamos aqui a falar sobre este assunto e eu lamento que mais uma vez estejamos a aferir o mesmo, que são as questões políticas que muitas vezes se sobrepõem, os interesses políticos e político-partidários, que muitas vezes se sobrepõem àqueles que são os verdadeiros interesses e àquilo que é verdadeiramente importante nas populações. Não é? Esta questão da cor dos olhos, não sei o quê. O Dr. António estava a dizer, e é verdade, nós vemos cá instituições que estão muito mais confortáveis do que outras. E às vezes são instituições que trabalham com problemáticas que têm menos impacto na sociedade. Portanto, esta questão da igualdade também passa um bocadinho por aí e, infelizmente, no nosso arquipélago, talvez por serem muitos anos do mesmo, há uma série de percursos instalados e de interesses instalados que fazem com que, efetivamente, esse tipo de injustiças existam. Não em todas, mas em algumas instituições. E, como eu costumo dizer, quem é prejudicado não sou eu, não é o Dr. António Pedro, não é o senhor que está à frente da sua instituição também. Os prejudicados, das duas uma. Ou estamos como voluntários, estamos por amor à camisola e trabalhamos sem ganhar nada por isso, abdicando das nossas coisas, ou estamos como técnicos remunerados
ou estamos em cargos políticos também remunerados, e portanto no fim do mês está tudo bem. Quem é prejudicado é a pessoa que precisa de ajuda. E portanto, uma pessoa ser prejudicada ou ter menos por causa das questões políticas e das cores políticas é extremamente lamentável, não é? É lamentável. Nós falámos já há pouco que o povo que está ao dispor da Secretária Regional da Solidariedade Social vem dos nossos impostos, das nossas subtaxas, das nossas taxas, naquilo que pagamos ao governo, mas também vem dos fundos sociais europeus. Quer dizer, portanto, há um fundo europeu que disponibilizou no ano passado, ou durante este ano, digamos assim, cerca de 84 milhões de euros para esta função. A região também cabe uma parte, não foi tudo para o continente português, também teve aqui uma parte para a Madeira, uma parte para nós, para os Açores, e eu tenho dúvidas que essa função que foi criada pela Comunidade Europeia seja cumprida na íntegra. Devo dizer o seguinte, sou muito reticente relativamente aos fundos europeus. É verdade que veio muita coisa, muito dinheiro para aí, que se construiu muitas obras sociais. No entanto, eu acho que a Europa é uma Europa madrasta relativamente à questão da pobreza. Porque a Europa preocupa-se, os dirigentes europeus preocupam-se muito mais com a economia da Europa, preocupa-se muito mais com fazer desenvolver a Europa, que é preciso que haja mais desenvolvimento para criar mais riqueza, para haver dinheiro para distribuir. Mas há aqui uma discrepância muito grande entre a preocupação social da Europa e a preocupação que existe a todos os níveis em termos de economia. Os europeus não estão preocupados com a pobreza. Há os dinheiros que vão crescendo que dão para a pobreza. Veja-se os relatórios europeus que existem sobre esta matéria para se perceber de forma muito rápida de que a parte social é o parente pobre da preocupação europeia. A Europa foi construída inicialmente com base numa questão económica, mas devia já ter avançado em que as políticas sociais deviam ter um pouco de mais atenção. Pode vir muito dinheiro, e veio muito dinheiro, que foi bem-vindo para nos dar aqui algumas estruturas, mas na base, na partida, acho que há aqui uma disfunção no pensamento europeu. A clique elitista europeia não se preocupa com os pobres. Vários dão umas migalhas no orçamento europeu, porque eles estão preocupados exatamente e os países ricos, sobretudo, aqueles que dominam as instituições na Europa, estão mais preocupados com o motor da economia do que propriamente as pessoas. As pessoas, para eles, não é a preocupação dominante. Não direi que seja a preocupação número 1 mais importante, mas devia ser olhada e acarinhada de outra forma, com políticas sociais efetivas. Porque também o combate contra a pobreza, que se disse na Europa que ia se erradicar a pobreza da Europa, é um fracasso de todos os tamanhos, exatamente porque as migalhas não servem para resolver esse problema, que é de uma magnitude maior ou menor em consoante os países, mas a pobreza está transversal em toda a Europa, e isso é um problema, na minha perspectiva, complicado, porque os líderes europeus não são líderes que tenham a sensibilidade para as questões sociais. Sabe que eu acho que o problema não é só dos líderes europeus. Eu acho que o Fundo Social Europeu é um instrumento, e acho que é um instrumento que tinha, ou potencialmente poderia correr extremamente bem. Mas quando nós damos um instrumento a uma pessoa que não sabe tocar instrumentos, as coisas não correm bem. E o que eu acho é que o Fundo Social Europeu, embora estes 2 anos que existe, já são 60 anos de Fundo Social Europeu, eu acho é que não foi bem aproveitado pelo nosso país, pela nossa região. Porque o Fundo Social Europeu tem como prioridade é efetivamente capacitar as pessoas que vão ficar de trabalho, diminuir o desemprego, as questões de empregabilidade. E eu acho que o Fundo Social Europeu tem esse potencial todo efetivamente. Agora, eu acho é que os nossos governos, sucessivamente, e volto a dizer os de esquerda e os de direita, não souberam aproveitar.
E acho que num país que está em crise como o nosso está há tantos anos, não há fundo social europeu que nos valha, porque nós podemos estar a gastar milhões do fundo social europeu para capacitar pessoas, para construir coisas que promovam. Mas o que é que isso nos serve se depois nós não temos onde ter essas pessoas, não temos o que fazer com essas pessoas? Então eu acho que aqui o problema não é tanto o instrumento, mas quem pegou no instrumento, neste caso o nosso país, e que não soube aproveitá-lo devidamente, ou que não tinha condições ou não soube adaptar-se para aplicá-lo como deve ser. Portanto, o problema também está um bocadinho por aí, porque efetivamente nós sabemos que Portugal e os Açores e a Madeira em particular, e as regiões ultraperiféricas de modo geral, têm uma necessidade extra de ajuda. E, portanto, não podemos negar a importância que os fundos europeus, o Fundo Social Europeu e outras ajudas comunitárias que tenham. Temos é que pensar que não há ajuda comunitária que nos valha se nós não tivermos um ambiente propício para executarmos as coisas como deve ser. Não temos. E tudo isto tem que ser repensado e reanalisado e revisto. Sob pena de nós continuarmos a receber milhões, foram os fundos EFTA, é o Fundo Social Europeu e são tantas outras coisas, mesmo na área da agricultura, das pescas, e depois nós não vemos um impacto significativo. Se estaríamos piores sem eles, sem dúvida nenhuma que estaríamos piores. Se poderíamos estar muito melhores, poderíamos estar muito melhores. Mas eu queria dizer o seguinte relativamente a essa matéria. Eu estou a analisar de forma macro esta ideia da solidariedade europeia. O Fundo Social Europeu foi um instrumento inegavelmente importantíssimo para a nossa sociedade. Mas, por exemplo, vê-se qual é a preocupação da Europa, estou a falar nas políticas europeias relativamente à formação profissional dos europeus. Cada vez há um subfinanciamento do ensino profissional, por exemplo. Exatamente. E isso é um problema que eu acho que a Europa não olha com olhos de ver para as questões sociais. E é isso que eu acho que me bate por isso, mas evidentemente que a minha voz é tão diminuta nos aerópagos internacionais, mas, no entanto, quer dizer que a elite europeia não tem sensibilidade social, ao ponto de só ir para o Fundo Social Europeu e vários outros instrumentos de luta contra a pobreza que há vários, que não é atribuída uma verba condicente com a real necessidade de se enfrentar o problema e ultrapassá-lo. Porque muito bonito foi dizer vamos erradicar a pobreza da Europa e, afinal, ela persiste em vários países europeus. Esta questão, por exemplo, do ensino profissional, o Fundo Social Europeu estava na base do seu funcionamento, cada vez está a diminuir. E o que é que se pretende com isso? Não há necessidade de formação desta gente. A formação eu acho que é um instrumento fundamental para que a pessoa se promova e se possa identificar-se como uma pessoa que tem os instrumentos necessários para poder lutar na vida. Sem a formação, a pessoa não tem preocupações em procurar trabalho, porque não tem instrumentos, porque cada vez mais há necessidade de uma formação cada vez mais exigente, num mundo competitivo como o nosso, para poder fazer face à grande competição que existe no mercado de trabalho. E, portanto, sem formação, a gente vai continuar a ter uma sociedade de gente pouco capacitada para enfrentar os desafios da vida. E é nesse âmbito que eu estou a dizer que a forte sensibilidade europeia é gritante nos nossos dias. Vamos falar aqui de um tema também muito importante e que tem muita influência nas nossas comunidades. Falar sobre a Igreja e as obras sociais da Igreja. Que papel é que é atribuído às obras sociais da Igreja e o que é que elas têm feito para que a pobreza seja, a espaços, digamos assim, atenuada? As obras da Igreja, a Igreja, de um modo geral, é sempre vista, penso, por todos. Eu agora estou a falar aqui como representante deste município. Nós temos uma relação muito próxima e muito estreita pela importância que sabemos que as obras da Igreja têm. Temos tido uma relação sempre muito próxima e muitas vezes recorremos, é a eles que recorremos quando há situações que nós não podemos acudir. E, efetivamente, normalmente não nos falham. E vejo aqui uma importância também da Igreja em situações muito concretas e muito particulares no dia-a-dia. O Sr. Dr. António Pedro há pouco falava da questão da pobreza envergonhada.
Há efetivamente muita pobreza envergonhada neste Conselho, um pouco do lado aqui na Ribeira Grande muito, e às vezes a única entidade que consegue entrar pela questão da pobreza envergonhada é a Igreja, e que consegue desbloquear algumas situações. Porque quando há vergonha em relação a tudo, normalmente em relação à Igreja não há, não é? E as ajudas que vêm da Igreja, das obras da Igreja, são sempre ajudas que são bem acolhidas, sem qualquer tipo de ofensa ou de vergonha. Portanto, a relação tem sido esta, e nós aqui no nosso Conselho sentimos muito a importância das obras da Igreja. Portanto, a sua experiência diz tudo. Já sou velho. Mas é um cidadão que tem andado ligado às obras sociais da Igreja. Não, eu quero dizer o seguinte, é que o Estado ainda não tinha pensado em socorrer os cidadãos, e já a Igreja tinha essa função. Ao longo do tempo sempre teve um papel determinante na ajuda aos pobres. E isso continua. A quantidade de instituições, de movimentos religiosos que se preocupam com os outros, com os mais carenciados da sociedade, foi do passado, é do presente e há de continuar no futuro, porque a Igreja, as pessoas que estão ligadas a esses movimentos têm uma sensibilidade muito particular de compaixão, de ajuda, não de caridadezinha, mas e também não tenho medo de dizer caridade, também de caridade, que a caridade implica a solidariedade, mas implica também o afeto de olhar para a pessoa, de acompanhar a pessoa, uma perspectiva de fraternidade, que não existe na solidariedade. Por isso, a Igreja complementa essa função do Estado. Antes era só a Igreja que tinha essa preocupação da solidariedade, mas o Governo já tem essa função. Mas a Igreja continua como sendo um parceiro indispensável. Veja-se os Vicentinos, as Cáritas que existem em toda a nossa Diocese, e várias IPSS que existem também a nível da Igreja, que são por demais importantes e evidentes o seu papel na sociedade. Sem o papel da Igreja, depois tudo seria mais desumano. Eu acho que a Igreja imprime aqui um caráter de humanismo no trabalho que se faz junto das pessoas, porque dar um cabaz e não fazer a visita à casa da pessoa, acompanhá-la e desejar-lhe boas festas, e não é só durante o Natal, é durante todo o ano que há movimentos da Igreja com vários carismas que acompanham várias famílias, sejam os presos, sejam os doentes acamados, sozinhos em casa, seja gente que está em situações de grande pobreza e penúria, seja casais desavinhos, etc. Há, pelo menos, a palavra de conforto, de levar um sorriso, levar um abraço, levar uma palavra amiga. As pessoas sentem que essa solidariedade da Igreja está sempre bem presente. E o trabalho que tem sido feito nesta área com os variedíssimos movimentos da Igreja e a nossa Diocese rica nesse aspecto, tem tido exatamente esse voluntarismo de ir ao encontro das pessoas e dizer: tu és pessoa, tu és uma pessoa humana e por isso, como tal, tens dignidade de viver, e a Igreja procura proporcionar os instrumentos para que essa pessoa viva de forma comum. E a melhor mensagem destas obras sociais é o silêncio. É verdade, isso faz-se, repare bem, e tudo isso sem grandes alaridos, sem levar para os jornais as notícias. Sem protagonismo. Sem protagonismo. Eu vejo e fico com alguma preocupação a ver nos jornais, nas notícias, a levar um cabaz, uma fotografia de levar um cabaz à pessoa e a pessoa a receber. Essa preocupação de protagonismo é tão evidente que não fica bem. Mas na Igreja não se faz isso. Na Igreja, o que vejo, as pessoas fazem isso de forma silenciosa, vão fazer o seu trabalho de formiguinha junto com cada um dos lares dessas famílias que mais precisam, sem ter necessidade de ir à televisão, sem ir à rádio ou talvez então aos por isso jornais. consigam quebrar a questão da pobreza envergonhada. Porque aquele que é pobre envergonhado sente que a Igreja não tirará partido da sua pobreza nem da sua miséria para se promover ou para ter algum tipo de protagonismo.
E eu penso que é por aí, por essa genuidade, que as pessoas acabam por... Nunca quiseram nenhuma ajuda, mas quando chega uma das obras da igreja, eles abrem a porta e não têm receio em abrir a porta. Como responsável pela área social no nosso Conselho, acha que as instituições, nomeadamente as IPSS, trabalham em rede? Trabalham, sim senhor. Trabalham em rede entre si, trabalham em rede com a Câmara, trabalhamos em rede também com a Mobilização Social da Ribeira Grande. O nosso Conselho é um Conselho que eu penso que tem boas respostas a nível social. Foram criadas as instituições que tinham que ser criadas, embora haja outras que ainda possam surgir, que há espaço para mais. E daquilo que eu conheço, todas as IPSS do nosso Conselho trabalham extremamente bem. Têm excelentes órgãos dirigentes e têm excelentes equipas de trabalhadores. Tem sido uma ajuda preciosa no trabalho que a Câmara tem desenvolvido, porque também já tive a oportunidade de dizer isso. A Câmara por si só não consegue resolver os problemas dos municípios e é muitas vezes recorrendo às Santas Casas da Misericórdia e às outras instituições que trabalham com as mais diferentes problemáticas que nós conseguimos, nós Câmara, através da nossa Divisão de Ação Social, que nós conseguimos resolver muitos problemas, porque quando as pessoas nos procuram na Câmara, nós para que nós as ajudemos. E às vezes há coisas que nós não conseguimos resolver. Mas as pessoas não saem de lá sem que nós, Câmara Municipal, procuremos a ajuda, a colaboração de um outro parceiro social. E assim se resolvem tantos pequenos problemas que fazem tanta diferença na vida das pessoas. E, portanto, não há um IPSS neste Conselho que não seja tida pela Câmara como um parceiro social e como um parceiro todas as horas. Portanto, assim é que nós há 2 anos avançámos com o regulamento de apoio às IPSS, por reconhecermos precisamente o valor que elas têm e a importância que elas têm, e todos os anos atribuímos um valor a cada uma das IPSS do nosso Conselho. Muito bem. Dr. António Pedro, com a sua experiência de cidadão ligado a várias IPSS, concorda que o trabalho em rede tem também dado os seus frutos? Sim, já se dê passos enormes nesse aspecto, porque agora, por exemplo, quando há uma determinada iniciativa, há a necessidade de se escutar as outras entidades que trabalham também pelo mesmo fim, no sentido de não haver superposição e potenciar o trabalho de cada um por forma de se rentabilizar estes instrumentos. E por isso, no passado havia muita capelinha. Infelizmente que as coisas já estão as pessoas estão também mais conscientes que é preciso, quando se faz uma determinada iniciativa, procurar saber o que é que os outros podem também dar, podem contribuir, e isso é uma forma de rentabilizar os meios que temos, que são escassos. E no passado não era tanto assim, mas já existe essa preocupação das entidades no sentido de cooperarem. Umas têm uma determinada resposta, outros têm outra, e é nessa complementariedade que se pode dar uma resposta mais efetiva, mais eficaz. Vamos falar sobre um tema extremamente importante e é o último tema desta nossa conversa, desta nossa interessante conversa, falar sobre a saúde. A solidariedade também marca a sua presença, nomeadamente nos doentes e nas pessoas mais idosas. A Câmara tem tido essa preocupação de criar melhor qualidade de vida para as pessoas que sentem sérias dificuldades. A Câmara tem tido uma ação muito próxima e muitas intervenções ao nível da pessoa com deficiência, ao nível dos idosos e, falando mais da saúde pura e dura, ao nível do nosso Gabinete de Saúde Pública e de algumas ações de promoção da saúde, de prevenção, que são essas as nossas competências. Mas claro que há outras preocupações com a saúde, nomeadamente o nosso centro de saúde, mas isso é outra coisa, ficávamos aqui a manhã inteira a falar sobre isso. Mas, efetivamente, é uma questão que nos preocupa. E como seres humanos, e o Dr. António Pedro Costa Pacado referiu isso muito bem, nesta altura do ano nós pensamos em tantas problemáticas e também vamos pensar nas pessoas que estão neste momento sem saúde, que estão internadas, que estão numa enfermaria, que estão nos centros de acolhimento e, portanto, a solidariedade que a gente falava há bocadinho também tem que ser extrapolada para a questão da saúde. A Câmara Municipal de Rio Branco, como eu disse, tem tido aqui algumas intervenções a nível da prevenção. E depois temos tido um cuidado muito especial com a questão dos idosos, que são aqueles em maior risco para a falta ou a ausência de saúde, e junto da população portadora de algum tipo de deficiência. Muito bem.
Nós tomamos conhecimento que vai existir uma parceria entre a Santa Casa e a Câmara Municipal, ou entre a Câmara Municipal e a Santa Casa, no sentido de criar um espaço para os deficientes. Será assim? Bom, as pessoas com deficiência, no nosso Conselho, é um problema grave. E há aqui e não há uma resposta adequada a estas pessoas. Infelizmente, a Câmara Municipal da Ribeira Grande disponibilizou um espaço para concretizar um sonho da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, que era um lar para pessoas com deficiência. E eu acho que isso é um primeiro passo para essa resposta. No nosso conceito precisamos muito de dar uma resposta àqueles que, ao saíram do CAO, que é o Centro de Atividades Ocupacionais que nós temos aqui no nosso conceito, e que as pessoas a partir de 17 anos já não têm uma resposta, porque a família não consegue acompanhá-los, não tem a possibilidade de um apoio tanto psicológico como de saúde física. As pessoas são 100% dependentes e não há essa resposta aqui no nosso concelho. Eu acho que é uma boa iniciativa. A preocupação da Santa Casa da Misericórdia para levar a ir para a frente necessariamente precisa de ter as parcerias indispensáveis para concretizar. Essa primeira parceria e essa disponibilidade da Câmara em disponibilizar o terreno que fica mesmo anexo ao nosso Centro de Atividades Ocupacionais é a Ursula Azul. Ficamos muito contentes com isso, mas agora vamos ter que encontrar a parceria certa, designadamente com a Direção-Geral da Solidariedade Social, no sentido de se obter uns apoios para se concretizar essa obra, que é de uma magnitude muito grande. E, portanto, essa resposta é uma resposta muito importante para o Conselho. Não existe neste momento. Há jovens que, depois de saírem do CAO, as famílias têm muita dificuldade em dar-lhes a dignidade de viver. Aqui está um gesto de solidariedade. E isso, felizmente, aqui, a Câmara deu uma resposta pronta e imediata a sentir a necessidade da Santa Casa e veio ao nosso encontro. Agora, é preciso que a tutela também diga que está disponível para, e temos reuniões já agendadas nesse sentido, e esperamos que esteja sensível a esta situação, porque o Conselho da Ribeira Grande precisa dessa resposta, porque há muita gente que está numa situação complicada. Há famílias que não têm capacidade para ter os seus familiares com doença, com deficiência junto de si, não estão preparados para lidar com as dificuldades físicas deles, com as limitações físicas, e não estão preparados muitas vezes, inclusivamente, por desgaste psicológico, já para lidar com a dinâmica psicológica que uma deficiência ou que uma doença impõe. E chegarmos às 5 da tarde e efetivamente percebermos que aquele portador daquela deficiência vai para casa e que em casa não terá aquilo que precisa, porque a família já não é capaz de responder, ou nunca foi, já não é capaz de responder, é efetivamente muito complicado. Mas pior ainda é aqueles que, ao atingirem a idade limite, atingirem a idade limite de estarem no local, não têm nenhum suporte. As moradias não estão adaptadas, a família não sabe lidar com essa situação. Não podem ir para um lar, não têm idade para ir para um lar, são pessoas que acabam por se ver numa situação em que não têm lugar em lado nenhum. Não é? E este tipo de resposta, o lar ou residência assistida, eu prefiro chamar de residência assistida, que é um conceito que surgiu na Europa aqui há uns anos e que eu acho que é muito mais dignificante até, onde tem uma enfermeira, ajudantes auxiliares portanto, há aqui a questão de, durante a noite, enquanto não estão nas centralidades ocupacionais, poderem estar naquele espaço com todos os cuidados físicos e até a nível emocional que precisam. Efetivamente a Câmara disponibilizou aquele terreno e agora é esperar que a tutela, e eu penso que assim será, porque eu penso que a tutela também terá noção da importância dessa falta de resposta no nosso Conselho. A Ribeira Grande não tem e precisa efetivamente, basta entrar no Centro de Atividades Ocupacionais, como eu e o Sr. Presidente já entramos várias vezes e percebemos que há ali efetivamente utentes vossos que precisam muito desta resposta. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu vou fazer aqui um pequeno gesto de solidariedade social para com os meus convidados, ilustres convidados. A nossa conversa foi muito interessante. Naturalmente, os nossos amigos ouvintes, quer na internet, quer na rádio,
aperceberem-se da importância do tema e acompanharam a nossa conversa. Foi uma conversa simples, mas que entrou bem no espírito dos nossos ouvintes e das pessoas que nos têm acompanhado. Tenho aqui um mini cabaz para vos oferecer, simbolizando a solidariedade social, e agradecendo a vossa participação aqui sobre o tema de solidariedade social. Eu agradeço imenso o gesto da Rádio Nova Cidade, nomeadamente daqui do Sr. Abílio Batista, mas se não se importar, acho que... Nós vamos ceder o nosso cabaz a alguém que precisa. Alguém que precisa. Não vamos tirar fotografias, não vamos pôr em parte nenhuma, porque a solidariedade é assim que se quer. Faremos chegar a quem achar. Eu sei que nos permite, e o gesto não fica Penalizado em nada. Agradecemos imenso. Fique enaltecido, porque a vossa disposição em ajudar quem precisa fica devidamente marcada com a chega da Rádio Nova Cidade. Exatamente. A Rádio Nova Cidade, indiretamente, está a fazer alguém muito feliz hoje. É verdade. Um Feliz Natal para todos. Feliz Eu que Natal. desejo que há muita gente que nos está a ouvir e oxalá que o Natal não seja só as luzes, mas seja também o nascimento de um sentimento que a mensagem que o Menino Jesus nos traz nesta altura. Obrigada, Sr. Abílio, pelo convite, e aproveitava para deixar aqui, se não um Feliz Natal, pelo menos o Natal o melhor possível para todos os ribeiragrandenses e para todos os nossos ouvintes. Eu sei que são muitos. Feliz Natal e que 2018 seja um ano de prosperidade. Nós aqui renovamos as boas festas de Feliz Natal e no sábado vamos lançar aqui já a notícia, estará aqui connosco o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Alexandre Laudense, que nos vai dizer os propósitos da Câmara no próximo ano. Portanto, vai falar sobre o orçamento e plano e vai falar nomeadamente sobre os investimentos que são muito precisos no nosso Conselho para proporcionar a tal mão de obra que vai proporcionar também por si a boa qualidade de vida dos ribeiragrandenses. Obrigado a todos e até para a semana.